Acompanhe comigo a leitura desse versículo, Efésios 6, verso 4, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai de amor, pedimos agora que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, ela possa ser norte para a nossa vida, orientação para a nossa vida, para a nossa família, para que nós tenhamos famílias saudáveis que glorifiquem o Teu nome, Pai. Isso nos ajuda e nos abençoa nessa hora através do Teu Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos encerrar nossa série sobre a família que Deus sempre quis. Então estamos chegando ao fim dessa série. E hoje eu queria falar, para encerrar, sobre o papel dos pais. Então a gente falou um pouquinho sobre o papel ou sobre o lugar da esposa, do marido, dos filhos, e agora eu encerro falando um pouquinho sobre os pais. Meus irmãos, se vocês voltarem alguns anos, algumas gerações atrás, você vai observar como que essa relação pais e filhos era completamente diferente da nossa no presente. Completamente diferente. Quase que a grande maioria daqueles que hoje tem por volta aí dos seus 50 anos vão dizer como era diferente a obediência que eles tinham pelos pais, ou que eles prestavam aos seus pais. É comum você ouvir histórias do tipo que o pai ou a mãe só olhava e já era suficiente para fazer os filhos obedecerem. Bastava um olhar e já sabia, para de fazer bagunça. Sai daqui, para com isso. Apenas um olhar. E nessa época, os filhos se reportavam aos pais como sim, senhor, sim, senhora, não, senhor, não, senhora. Igualmente, o que nós chamamos de disciplina era, na verdade, apanhar de vara, de pedaço de pau, de cinta. Era apanhar de chinelo ou qualquer outro objeto que fizesse sofrer. Isso era a disciplina, né? Algumas histórias mais cruéis, talvez dos nossos avós, dizem que depois da criança apanhar e ficar cheia de vergões, ela era obrigada a tomar um banho de salmoura, né? Então, acontecia isso, dela ter que tomar um banho de salmoura depois dela apanhar, depois dela levar umas boas cintadas. Alguns pais deixavam seus filhos de castigo ajoelhado em cima do milho. Olha que coisas que aconteciam no passado, né? Então, primeiro se apanhava de vara, de cinta, de qualquer outra coisa, e depois precisava tomar um banho com água com sal. A ideia era fazer você sofrer mesmo. E outros pais ainda mais sádicos, depois de baterem nos seus filhos, colocavam eles ajoelhados em cima do milho. Apenas alguns exemplos para aqueles que são mais novos, né, os filhos mais novos, agradecerem não terem nascido em outra época, né? Que bom que nós nascemos nessa época. Não há nenhuma dúvida de que essa disciplina praticada pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós, era excessiva, era repressiva, às vezes brutal, em alguns casos até desumano. Não há dúvida disso, né? Os filhos eram dirigidos severa e rigorosamente. Eles não tinham permissão para expressar as suas opiniões, muitas vezes nem sequer fazer perguntas aos seus pais. Aos filhos era dito o que eles tinham de fazer, e eles tinham que fazer, né? Porque se recusassem, eram punidos com muita severidade. Os nossos pais, que sofreram esse tipo de disciplina cruel, começaram a mudar isso e a tratar os seus filhos com mais brandura. Começou a se abrir para o diálogo, a excluir o exagero na disciplina, começou a se aceitar as ideias dos filhos. A nossa geração de pais foi além e acredito que alcançou a ponta oposta, o outro extremo,
da geração dos nossos avós. Porque se os nossos avós eram cruéis com os filhos, na nossa geração, os pais são reféns dos filhos. Eles estão nas mãos dos filhos. Essa geração atual eliminou completamente a disciplina. Não se sabe mais o que é disciplina às crianças hoje. O que se ouve hoje em dia é que os pais precisam ser amigos dos filhos, o pai precisa ouvir os filhos, o pai precisa jogar bola com o filho, soltar pipa com o filho, jogar videogame com o filho, brincar de boneca com a filha. E na cabeça desses filhos, os pais não são diferentes dos seus amigos da escola. Os pais fazem o que os amigos da escola fazem. Por isso, a primeira coisa que eu quero destacar é que, diante da Bíblia, os dois exemplos que eu dei, o dos nossos avós e o da nossa atual geração, são dois extremos que estão errados, que estão fora da sabedoria bíblica. Eu não posso de maneira alguma ouvir as histórias de como os filhos eram tratados há 50 anos atrás e dizer que isso era a forma bíblica de se criar um filho. Entretanto, o oposto da disciplina errada, da disciplina opressora, não é a ausência de disciplina, é disciplina certa, é disciplina verdadeira. Então não há dúvida quanto à necessidade de disciplina para com os nossos filhos, de que ela deve ser imposta sim. A pergunta que a gente deve se fazer é: como fazer isso? Como nós colocamos a disciplina? Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, que é essa carta que nós temos considerado as últimas semanas, a cultura da época, nessa questão específica de educação e disciplina de filhos, era mais parecida à época dos nossos avós. Era muito mais próxima daquela circunstância. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele vai dizer o seguinte: que o pai romano, o pai do Império Romano, o pai que vive dentro desse império, tinha autoridade total sobre a sua família. Ele poderia, inclusive, vender a sua família como escravo, ou então fazer os membros da família, esposa, filhos, trabalhar nos seus campos. Ele poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava, e ele podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho, se quisesse. Então, dentro do Império Romano, no primeiro século, os pais tinham total autoridade sobre os seus filhos, a lei dava essa autoridade para eles. Eles poderiam fazer o que eles bem entendessem. Então, quando Paulo vai falar como que os pais cristãos eles devem se comportar com os filhos, como que deve ser essa relação com os filhos, o apóstolo Paulo não os exorta a desenvolver a sua autoridade, mas sim a contê-la. Porque dentro desse contexto que a própria sociedade dava liberdade para os pais, o maior risco não era de exercer a autoridade, o maior risco era de abusar da autoridade. Então a palavra do apóstolo Paulo, naquele contexto, é: calma, pais. Vocês que se tornaram cristãos agora, cuidado na maneira de exercer a disciplina para com seus filhos, tá? E aí então os versos que nós vamos estudar hoje contém duas exortações, uma negativa e uma positiva, sobre qual o papel dos pais diante dos seus filhos. Então vamos ver o que cada uma delas dizem. Começando pela exortação negativa. O apóstolo Paulo diz no versículo 4: pais, não irritem seus filhos. Então, o que cada pai e mãe que estão me ouvindo sabem é que nós podemos facilmente abusar da nossa autoridade como pais, levando os nossos filhos à irritação, levando os nossos filhos a ficarem irados. Como que nós devemos exercer a nossa autoridade? Aqui se aplica o que nós temos visto desde o primeiro domingo, ou seja, nós precisamos retornar ao capítulo 5, versículo 18, para a gente poder entender o contexto maior desses versículos que nós estamos estudando. E lá no capítulo 5, versículo 18,
o que nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então a chave é sempre essa. Porque a vida vivida no Espírito, a vida do homem e da mulher cheia do Espírito, é sempre caracterizada por duas coisas importantes: poder e domínio. É um poder disciplinado. É um poder contido. É um poder que é usado na hora certa e na medida certa. Essa é a característica de uma pessoa cheia do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que o Senhor nos deu. Deu àqueles que já foram alcançados pela graça de Jesus. Esse espírito, a característica dele na nossa vida é poder, amor e equilíbrio. Então o Espírito nos capacita com poder, mas não um poder descontrolado. Pelo contrário, é um poder controlado, controlado pelo amor e pelo equilíbrio. Esta é a característica da vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, o cristão ele é completamente diferente do homem que se acha sob a influência do vinho. O homem com excesso de vinho, com excesso de álcool, com excesso de bebida, reage violentamente. Falta ali equilíbrio, falta ali juízo, ofende-se por qualquer coisa e geralmente peca por reação excessiva. Paulo diz que o cristão, ele deve manifestar o oposto desse tipo de comportamento. Quando nós vemos alguém embriagado e vemos o comportamento dessa pessoa, o comportamento dela no meio da família, o comportamento dela no meio dos amigos, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente: um cristão deve ser cheio do Espírito. E se ele estiver cheio do Espírito, o comportamento dele vai ser o oposto do comportamento de alguém que está embriagado. Então nós seremos, para que é importante a gente lembrar disso? Lembrar dessa necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Porque nós seremos incapazes de exercer verdadeira autoridade e disciplina se primeiro nós não formos capazes de exercer domínio próprio e de disciplinar o nosso próprio temperamento primeiro. A gente não é capaz de exercer a disciplina correta, a disciplina na medida certa, se eu como pai, se eu como mãe, eu não consigo me disciplinar a mim mesmo. Se eu não consigo eu mesmo viver com equilíbrio, se eu mesmo não consigo dominar o meu temperamento. Por isso, quando você for disciplinar um filho, terá que dominar primeiro a si próprio. Se tentar disciplinar seu filho quando você estiver com raiva, é certo que você fará mais mal do que bem. Que direito terá você de dizer ao seu filho que ele precisa de disciplina, quando evidentemente você mesmo precisa dela? O domínio próprio é um requisito essencial para nós podermos exercer autoridade sobre os outros. Não podemos reagir com violência similar à do bêbado. Não é isso. Não é assim que um cristão age. Outro princípio que é consequência do que eu acabei de dizer é que os pais devem aplicar a disciplina aos seus filhos sempre de forma coerente. Não há nada mais confuso para um filho do que o tipo de pais cujos sentimentos e atos nunca podem ser previstos. Eles nunca sabem o que os seus pais vão fazer. Quer deixar o seu filho irritado? Basta num dia que você acordou de bom humor, você deixa ele fazer tudo o que ele quer. E no dia seguinte, que você acordou mal-humorado, você não deixa ele fazer praticamente nada. Falta coerência. Coerência da nossa parte como pais. Mais uma vez, eu faço a comparação com o bêbado, porque o bêbado tem reações imprevisíveis, porque ele não é governado pela razão, ele é governado pelo álcool. O filho de um bêbado perde todo o respeito pelo pai. Igualmente, o filho de um pai imprevisível também perde o respeito. Mas eu não estou me referindo apenas a reações temperamentais, mas também à conduta.
desses pais. O pai que não é coerente em sua conduta não pode exercer autoridade sobre o filho. O pai que faz uma coisa hoje e o contrário amanhã não é capaz de ministrar boa disciplina sobre o seu filho. Tem que haver um padrão, uma coerência de conduta, pois os filhos estão sempre observando e eles não confiam em pais que são variáveis, em pais que são inconstantes, em pais que são incertos. Isso deixa os filhos inseguros. Eles não sabem o que vai acontecer. Um outro princípio importante é que os pais nunca devem fechar os ouvidos para os argumentos dos seus filhos. Filhos ficam irritados quando eles não podem explicar a situação, quando eles não podem falar a respeito das circunstâncias, o porquê deles terem feito isso ou aquilo. Deixe que o filho dê a sua explicação. E se ela não for uma explicação plausível, castigue-o por isso. Mas negar-se a ouvi-lo é indesculpável para você que é pai, para você que é mãe. Outra coisa que eu quero mencionar é que às vezes nós irritamos nossos filhos porque nós somos egoístas. Nós não reconhecemos que os nossos filhos têm a sua própria vida, eles têm a sua própria personalidade e que eles não são para o nosso prazer. Pais são tutores dos seus filhos, são guardiões dessas vidas que nos foram entregues. Nós não somos seus donos, eles não nos pertencem, eles não são mercadorias, eles não são bens nossos. Nós não temos direitos absolutos sobre eles. Por isso, nós não podemos impor a nossa personalidade sobre eles. Nós não podemos impor as nossas frustrações sobre eles. Nós não podemos colocar expectativas pessoais sobre eles. Alguns pais tratam seus filhos como uma extensão da própria vida deles e colocam sobre os filhos a expectativa de uma vida ideal que eles mesmos não tiveram. É como se eu tivesse me frustrado no casamento ou na profissão, então o meu filho se torna o meu resgate, se torna o meu libertador. Eu imponho sobre ele a obrigação de dar certo aonde eu errei e faço disso a minha redenção. Isso é egoísmo puro. Os nossos filhos têm vida própria, têm vida independente. Pais possessivos e controladores esmagam a vida, esmagam a individualidade, esmagam a personalidade dos seus filhos. Criam filhos codependentes, incapazes de viver as próprias vidas. Quando Paulo diz para a gente não provocar a ira dos nossos filhos, ele está reconhecendo que a personalidade da criança ela é frágil, ela precisa de cuidados especiais, que tanto o abuso de autoridade quanto a ausência de autoridade faz mal à criança. Impor autoridade demais faz mal. Impor autoridade de menos também faz mal. Precisa do equilíbrio. Da mesma forma, o excesso de proteção ou favoritismo deixa marcas nas personalidades das crianças. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca, o seu predileto foi Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram um desastre para o meio dessa família. Ainda sobre disciplina, ela nunca deve ser severa demais. Quando nós lidamos com a rebeldia do nosso filho, a nossa tendência é ir ao extremo e aplicar uma disciplina dura demais. Mas como eu já disse, o oposto da ausência de disciplina não é crueldade, é disciplina equilibrada, é disciplina controlada. A sabedoria popular diz que a punição deve ser proporcional ao crime. Em outras palavras, nós devemos ter o cuidado de não aplicar a punição máxima a todas as transgressões. Nós não podemos punir com exagero a qualquer coisa que os nossos filhos fazem. Então a gente precisa punir na medida da ofensa, na medida da transgressão. Se ela for grande, a punição é maior. Se ela for pequena, a punição é menor.
Porque isso dará ao nosso filho uma sensação de justiça, um sentimento de que a punição ela é tão severa, tão fora de proporção com o mal praticado, que está constituindo sobre ela um ato de violência e não de correção saudável. E quando a gente faz assim, quando a gente não é coerente, quando a gente extrapola, a gente causa, a gente produz esta ira sobre os filhos que o apóstolo Paulo fala aqui. O filho se irrita e acha que a punição é irracional. Embora ela esteja disposto a admitir culpa, o filho está seguro de que a culpa não foi tão grave para merecer aquilo tudo. Que a culpa não foi tão grande para chegar até essas consequências. Por fim, eu diria que nunca devemos deixar de reconhecer o crescimento e o desenvolvimento dos nossos filhos. Esse é um problema, especialmente quando os nossos filhos chegam à adolescência. Nessa idade, o nosso controle não é mais o mesmo sobre os nossos filhos. Agora ele não pensa mais a partir de você, a partir de mim. Ele vê o mundo não mais através dos nossos óculos. Ele não acredita nas mesmas coisas que nós. E a nossa tendência é querer forçá-lo a ser aquela criança que você podia controlar. Mas não dá mais. Não dá mais. Você não pode forçá-lo a continuar estudando, por exemplo. Por isso que muitos adolescentes, jovens, abandonam a escola ou não dão continuidade aos seus estudos. Você não pode forçá-lo a continuar na igreja. E é por isso que muitos adolescentes param de vir à igreja nessa idade. Porque agora eles têm vontade própria. E você precisa ter paciência, precisa orar, precisa conversar com eles. Mas não adianta obrigá-los a nada. Ore para que o que foi plantado possa crescer. Ore para que Deus possa se revelar ao seu filho da mesma maneira que se revelou a você no passado. Mas se eles rejeitarem os seus conselhos, não quiserem mais estudar, não quiserem mais ir à igreja, não reaja violentamente. Apenas faça-os perceber que você sente muito, que você se entristece por amor a eles, que você acha que eles estão abrindo mão de algo muito precioso. Esteja pronto para fazer concessões por causa do seu respeito à personalidade e à individualidade dos seus filhos. Resumindo o que eu disse até agora, a disciplina deve ser praticada com amor, e se você não puder praticá-la com amor, não tente praticá-la de modo algum, porque senão você não estará corrigindo o seu filho, você estará abusando dele, você estará fazendo mais mal do que bem, você estará descontando nele toda a sua frustração e raiva. Tá? Então essa é a exortação negativa que o apóstolo Paulo faz sobre os pais. Pais, não irritem os seus filhos. A segunda faceta, a segunda parte, a exortação positiva do apóstolo Paulo é essa. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse verbo que aparece aqui, o criar, foi usado lá no capítulo 5, versículo 29, falando sobre alimentar o próprio corpo. A ideia é de nutrir os seus filhos, de edificá-los, de preparar eles para a vida nesse mundo e para uma relação correta com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, antes criem-nos, ele está falando, antes os alimentem, nutram eles. Eu não sei se você já pensou na tremenda responsabilidade que eu e você tem como pai e mãe. Responsabilidade maior do que supervisionar uma construção aí para quem é mestre de obras, né? É uma responsabilidade maior do que cuidar de uma empresa para aqueles que são empresários. Responsabilidade maior do que liderar uma igreja. Em nossas mãos foi colocada uma vida que terá os seus desdobramentos aqui nesse mundo e depois na eternidade.
As duas palavras que Paulo usa para descrever que aspecto da vida do nosso filho nós devemos nutrir, ele é bem interessante. A primeira palavra é mais geral do que a segunda. É a totalidade do ensino, da instrução, da criação do filho. A ênfase está nas ações. A segunda palavra refere-se às palavras ditas. Então, quando ele diz assim, antes criem-nos, ou seja, nutra os seus filhos segundo a instrução, também traduzido por doutrina ou disciplina, inclui tudo o que nós fazemos pelos nossos filhos. É todo o processo de cultivo da mente e do espírito deles. É o ensino moral, os limites, a personalidade da criança, o desenvolvimento dos seus dons e talentos. O Dr. Russell Shedd diz que a palavra no grego representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem. É esse o tipo de treinamento que o apóstolo Paulo está falando aqui, que nós devemos aplicar sobre os nossos filhos. Que eles sejam treinados de tal forma, com tamanha profundidade, que quando necessitar, quando eles forem chamados, ou quando eles precisarem tomar uma decisão, a resposta deles vai ser automática na direção correta. Então essa instrução, ela se dá por meio de regras e normas, ela se dá por meio de recompensas e, se necessário, de castigo. Então a gente usa várias formas para a gente poder ensinar, criar, nutrir os nossos filhos, instruir os nossos filhos. O Salomão, né, o rei Salomão, ele diz assim em Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Né? Então, a gente tem a ver, instruir os nossos filhos tem a ver com instrução, ensino, tem a ver com regras, tem a ver com normas, tem a ver com recompensas, quando eles fazem aquilo que a gente demandou, e tem a ver, como eu disse, com disciplina, com castigo quando necessário, castigo na hora certa, no momento certo, na medida certa. Então, nutrir e alimentar essas áreas dos filhos é tarefa dos pais. A segunda palavra, conselho, também traduzida por admoestação ou exortação, está relacionado com palavras de encorajamento, com palavras de exortação. Se houver apenas advertência, né? Apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulo, se houver apenas encorajamento, eles ficam mimados. Então esse equilíbrio entre advertência e estímulo, né? Entre repreensão e encorajamento, é fundamental na educação dos filhos. Paulo diz então que os filhos devem ser criados em duas coisas, na instrução e conselho, e ele faz um acréscimo do Senhor. Instrução e conselho do Senhor. Tá? E é aqui que os pais cristãos, engajados em seus deveres para com seus filhos, estão numa categoria completamente diferente de todos os outros pais. De todos os outros pais. Em outras palavras, este apelo dirigido aos pais cristãos não é simplesmente uma exortação para nós criarmos os nossos filhos em termos de princípios morais, de educação e conduta aceitável. É óbvio que isso está incluído. Todos os pais devem ensinar aos seus filhos as boas maneiras, a boa conduta, a serem honestos, a serem cumpridores do dever. Mas os pais cristãos devem, além disso tudo, imprimir na mente dos seus filhos que eles precisam de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E essa deve ser a nossa maior ambição, o nosso maior desejo, o maior propósito da nossa vida. Imprimir na mente dos nossos filhos que eles precisam de um Senhor e de um Salvador. Que os nossos filhos precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia toda dá muita ênfase
ao fato de que os pais devem ensinar, treinar, discipular os filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, Moisés tinha chegado ao fim da vida e o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E ele os fez lembrar-se da lei de Deus, ele lhes disse como que eles deveriam viver quando eles entrassem na terra da sua herança. E entre outras coisas, Moisés foi muito cuidadoso ao dizer-lhes que eles deveriam ensinar a lei aos seus filhos. Não bastava que eles mesmo conhecessem a lei, que eles mesmos praticassem as leis. Eles deveriam passar esse conhecimento para os filhos, deveriam passar adiante. Os filhos também deveriam ser treinados a conhecer e a obedecer essa lei. Por isso que criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor é algo que deve ser feito no lar e pelos pais. Essa é a ênfase presente na Bíblia toda. Essa é a responsabilidade dos pais. Não é uma coisa que se possa confiar a uma escola cristã, por melhor que ela seja. É dever dos pais, seu principal e essencial dever, criar os seus filhos, instruir os seus filhos. É nossa responsabilidade e não pode ser delegada para escola alguma. Responsabilidade dos pais. Não há influência mais importante na vida de uma criança do que a influência do lar dela. Do lar dela. Por isso eu não vejo com bons olhos esse negócio que está tão comum hoje nos nossos dias de escola de tempo integral, né? Onde a criança passa o dia todo na escola, ela chega em casa apenas para tomar banho, jantar, dormir e ela tem cada vez menos contato com os pais. Para mim, isso é mais uma artimanha do diabo. O lar não é um lugar para as crianças passarem as férias. Não é um lugar para elas passarem o feriado. O lar é o lugar delas serem ensinadas, treinadas, capacitadas a serem homens e mulheres de Deus nesse mundo. Mas nós, pais, estamos deixando isso para a escola. Estamos deixando isso para outras pessoas. Outra coisa que os pais devem fazer é suplementar e aplicar o ensino ministrado pela igreja. Novamente, não é a igreja que deve ensinar o seu filho. Não é. A igreja apenas coopera com você. A igreja introduz o assunto. A professora diz qual versículo que a criança deve decorar. Os pais aplicam esse ensino à vida dos filhos. Os pais cobram que os filhos decorem os versículos, que os filhos estudem as lições, que os filhos façam as tarefas. E deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo para os irmãos. Quando o filho chega à adolescência e ele começa a colocar os pés fora da igreja, começa uma crítica velada dos pais desses adolescentes, dizendo que na igreja não tem nada para os jovens. Não ter nada, que esses pais dizem, entenda-se como entretenimento. Alguma coisa que segure o meu filho dentro da igreja. Então não tem nada na igreja, não tem nenhum entretenimento na igreja para segurar o meu filho dentro da igreja. Bom, se a falta de entretenimento na igreja fosse a razão dos jovens saírem da igreja, me surpreende o motivo que alguns jovens continuem na igreja, né? E não apenas continuem na igreja, eles continuam e eles se envolvem na igreja, se envolvem nos ministérios, eles vêm na EBD, eles estão firmes com Jesus. Se o problema do jovem não querer saber da igreja é a própria igreja, então era para não ter jovem nenhum na igreja. Mas eu quero apenas sugerir que aqueles que partem dessa ideia que o filho do filho não querer continuar na igreja porque falta entretenimento na igreja, eu quero sugerir que talvez você, pai, que pensa isso, que já falou isso, esteja errado. Eu quero apenas levá-los a refletir se o problema de hoje,
o seu filho está com os pés fora da igreja, não foi porque você pensou que bastava trazê-lo à igreja desde pequeno, mas que faltou criar os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Porque, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa muito triste agora. Muito triste mesmo. Eu quase que sou capaz de prever quem vai passar pela adolescência e vai continuar na igreja e quem vai sair da igreja. Eu olho para algumas crianças, eu olho para alguns juniores, adolescentes, e eu quase que sou capaz de prever quem vai continuar na igreja e quem vai se afastar da igreja. Porque eu olho para a vida dos seus pais e vejo replicada na vida dos seus filhos a mesma vida medíocre, a mesma desimportância que dão à escola bíblica, aos cultos de oração, aos estudos bíblicos, ao envolvimento com os ministérios na igreja. Mas a gente culpa a igreja, a gente culpa a escola, a gente culpa o governo. Nós estamos sempre achando um bode expiatório. Mas desde a primeira mensagem eu tenho partido do pressuposto que a base é a família. Uma família bem estruturada, onde maridos e esposas, pais e filhos cumprem cada um seu papel. São essa família que oferece a base sólida para uma igreja bem estruturada e oferece o suporte para uma sociedade mais estruturada. Fecha os parênteses. Por fim, ao criarmos os nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, nunca devemos fazê-lo de modo tal que os torne pequenos hipócritas. Porque é muito triste ver crianças dizerem frases evangélicas que não entendem, cantarem louvores que não entendem, ou cantarem louvores de adultos, por isso não entendem. Teve até um documentário, alguns anos atrás, feito no Rio de Janeiro, sobre crianças de 7 anos que pregam, que oram pelas outras pessoas, que são quase um pastorzinho. E os pais estavam todos orgulhosos do seu filho, porque o seu filho virou um pastorzinho, um pregador do evangelho. E não viram, no entanto, que aquilo era condicionamento. Colocar terno e gravata numa criança e ensiná-la a dizer glória a Deus e louvado seja o Senhor e cantar uma música da Cassiane ou da Damares não faz dela um crente. Não faz. Na verdade, muitas vezes elas nem sabem o que estão dizendo. Nem sabem. Portanto, é importante lembrarmos que quando nós falamos de disciplina, o objetivo não é condicionar os nossos filhos a terem determinado comportamento. Se fosse só isso, bastava a gente procurar assessoria com um psicólogo comportamental. O objetivo dos pais é alcançar o coração dos filhos. É entender como que o pecado afeta o comportamento dele e, diante disso, poder aplicar a palavra de Deus àquele coração pecaminoso. Porque só a palavra tem poder para fazer emergir, para fazer nascer uma nova natureza. Só a palavra de Deus, mais nada. Logo, quando nós falamos de atingir o coração do filho ou dos filhos, além de não irritá-los, mas antes criá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor, você deve, acima de tudo, orar muito por ele. Muito, muito pelos seus filhos. Como diz uma frase do Ministério Desperta Débora, que diz assim: mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos. Eu poderia ampliar. Pais de joelhos, filhos de pé. Por isso eu queria terminar desafiando você, pai e mãe, a orarem pelos seus filhos. A orarem pelos seus filhos, colocando cada necessidade dele diante do Senhor. Clamando pela saúde, clamando pela proteção, pedindo pelo desenvolvimento biológico,
o desenvolvimento emocional dele, clamando pelas amizades que ele tem, pelas amizades que ele terá, intercedendo pela carreira que ele ainda terá, pelo casamento que um dia ele vai ter, e o mais importante de tudo isso, pedindo em favor da alma dele, para que o Senhor toque o coração e ele possa entender o seu pecado e a necessidade de se entregar a Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador, para que ame a igreja de Jesus e sirva a Deus numa comunidade local, para que tenha compaixão do pecador e se empenhe em fazer discípulos, que tenha amor por missões e ore pelos missionários. Eu fico muito triste quando eu vejo que alguns pais se contentam em dizer assim: o meu filho é uma pessoa do bem, o meu filho não rouba, o meu filho é um bom trabalhador, o meu filho é um grande estudioso, o meu filho é uma pessoa obediente, mas esse filho não quer saber de Jesus. Como que nós, pais cristãos, nos contentamos com isso? Como que nós, pais cristãos, nos contentamos com os nossos filhos relutando para ir na igreja, não querendo acordar cedo para ir na IBD, não querendo ir no domingo à noite para o culto, não querendo fazer parte de um ministério? Como que nós, pais cristãos, aceitamos isso de boa? Como? Nós precisamos criar os nossos filhos no conselho, na instrução do Senhor. E nada fora disso é aceitável. Porque imagine você, meus irmãos, você ter um filho no futuro advogado, um filho psicólogo, um filho que monte uma empresa, um filho que ganhe um monte de dinheiro, que faça um monte de coisas legal, e no final você ir para o céu e ela ir para o inferno. E vocês ficarem separados para o resto da vida. Como que você coloca isso como algo aceitável? Pois eu prefiro que o meu filho vire gari, mas que no céu a gente possa passar a eternidade juntos. Porque isso é mais importante. Muito mais importante. E eu penso que os pais não têm tido esse mesmo valor. Não têm tido essa mesma preocupação. E têm empurrado com a barriga. E os filhos também têm empurrado com a barriga. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que a gente possa ser tocado por essa palavra e possa mudar a nossa postura de pais e possamos assumir a responsabilidade de ensinar os nossos filhos sobre moral, sobre o que é certo, sobre o que é errado, mas principalmente ensiná-los a amar Jesus, a amar a igreja e servir a Jesus Cristo. Talvez para isso, nós pais precisamos nós primeiro amar Jesus. Nós primeiro amar a igreja, para que eles possam ser influenciados por aquilo que vem na nossa própria vida. Por isso que Deus possa ter misericórdia de nós.